Então vamos lá? Bom, uma das coisas mais interessantes aqui é que, na verdade, as pessoas acabam colocando numa balança os imóveis físicos contra os investimentos de bolsa de valores. Eu já expliquei lá atrás que eu acho isso uma besteira. Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A gente tem ali a segurança do imóvel físico, você não conhece a história de alguém, pô, já viu a história do cara que quebrou comprando imóveis? É claro que não, porque esse cara não existe. A gente percebe que os imóveis eles têm uma boa proteção contra a inflação. A gente percebe que a especulação imobiliária no Brasil ela acontece nos grandes centros urbanos e tem ampla valorização. E isso todo mundo tá cansado de saber. Então, assim, não adianta ficar falando mal de imóvel físico, né? Tem muita gente que é de mercado financeiro que fica falando mal de imóvel físico, etc. Mas tem algumas características que eles são diferentes e a gente pode conversar sobre essas diferenças aqui. E eu fiz uma coisa muito interessante pra você que tem um imóvel aí, que você tá alugando ele, tá bom? Então, antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever no canal. Se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Primeira coisa que você vai fazer isso aqui é mandar no grupo da sua família. Porque sempre tem o tio do terreno, tem o tio do imóvel que manda você comprar um imóvel. Faz sentido. A gente vai conversar com essa galera hoje, porque eu quero que a gente resolva de vez esse conflito que a gente tem entre o mercado tradicional e o mercado financeiro. Então o que acontece? O Brasil sempre foi um país, né, desde o fim do Império, para não dizer sempre, né, onde a gente teve muita instabilidade econômica. A gente tem aí a nossa 10ª tentativa de moeda é o real. Então diferente do dólar que tá lá desde 1700, que foi instituído como a principal moeda dos Estados Unidos e nunca mais mudou, a gente tem aqui no Brasil, né, uma mudança toda hora. Então a gente teve ali períodos onde a gente tinha o cruzeiro, o cruzado, e aí corta 3 zeros e vem a nova moeda, corta 3 zeros e vem a nova moeda. O que aconteceu? As pessoas que têm mais de 50 anos já estão velhaco com isso, cara. Quando ela tinha 20 anos de idade, ou 15 ali anos de idade, ela já tinha visto 2 notas diferentes. E mais do que isso, ela tinha visto um monte de gente quebrar, né? Então viu um monte de gente perder tudo, perdeu dinheiro, sei lá o quê. Quando você pensa que tava tudo bem, ela vem com Collor da vida, pega dinheiro de poupança, essa pessoa aprendeu que não é seguro confiar nos insumos de mercado financeiro. E aí, como essas informações de dinheiro no banco parece que é tudo a mesma coisa, esse dinheiro que estava investido, a pessoa pensa, pô, esse negócio de ação, sei lá o que, deve ter sido confiscado. Não foi. Quando a gente fala de ações ou fundos imobiliários, eles são participações em empresas. Você nunca teve no Brasil um confisco de empresas. A gente teve lá atrás um confisco do dinheiro disponível na poupança. Então, pelo contrário, se você tivesse com esses insumos, você não teria perdido nem o dinheiro que você tinha ali na sua poupança, né? Você teria perdido o dinheiro da sua poupança, mas não o dinheiro investido. E aí, não tá errado esse pensamento, porque realmente o Brasil é um país incerto. Toda hora a moeda muda, toda hora essas coisas mudam. O que o brasileiro padrão aprendeu a fazer? Estudado ali, ele falou, olha, se eu pegar e comprar uma propriedade, a propriedade o governo não costuma tirar de mim, né? Não costuma. Digo não costuma porque, em alguns casos, ele tira. Pega uma casa ali, tomba como patrimônio histórico, pega um trem para construir uma estrutura de governo, pega um pedaço da sua fazenda e construir uma BR, mas não costuma acontecer. Então, essa pessoa tem uma sensação melhor de proteção, porque eu pego um imóvel, eu posso transferir para minha família, eu posso morar nele se tudo der errado, eu tenho ali esse ativo financeiro. Eu acho essa ideia muito legal, principalmente considerando o reajuste do preço dos imóveis no Brasil, o reajuste do preço dos aluguéis, o IGPM é muito alto, a gente sabe disso. Você compara, por exemplo, pode valer até a pena financiar um imóvel, já mostrei aqui, ó, tem um link aqui em cima. Só que, quando a gente fala em termos de renda, somente renda, se você estiver focado em gerar mais dinheiro, ou seja, já tenho uma estrutura, eu tenho minha casa para eu morar, eu tenho 1 ou 2 imóveis de aluguel, faz sentido eu fazer uma carteira com 50, com 30? Então, faz. Só que o problema é, quando você tem pouco dinheiro e monta essa carteira, você começa a ter que pagar imposto de renda, você começa a ter que pagar imobiliária para gerir, você começa a ter que pagar um monte de coisa. Os ricos perceberam a mesma coisa que você. Olha, não faz muito sentido eu continuar escalando esse negócio de imóveis ali, porque eu vou ter que começar a pagar imposto, vou ter que começar, o governo vai ficar me vendo. O que eu posso fazer? Eles começaram a constituir, então, os tais fundos imobiliários. Juntou uma galera de rico e falou, me vê seus 10 milhões com meus 10 milhões, lá o quê? E a gente constrói logo um prédio. E a gente pega e bota para alugar as salas ali. Por quê? Porque se ficar desalugado uma salinha só e a gente tiver um prédio inteiro, não mexe para mim. Então vai tirar um pouquinho do seu, um pouquinho do meu. Nada mais é que uma collab de rico. Os ricos tudo fez uma collab, falou, galera, vamos juntar tudo aqui, uma colaboração. A gente junta tudo aqui e faz uma parada legal pra gente. E aí, como os ricos são ricos, eles foram lá nos deputados, nos políticos, galera falou, vamos mexer nisso aqui para não ter imposto nos ricos aqui. E constituíram os tais fundos imobiliários. Então, quando a gente fala do investimento no mercado financeiro, ele pode se dar também em imóveis, só que constituídos a partir de cotas, que é uma forma só de isenção fiscal. Não tem nada além disso. Então, você junta ali, constrói imóveis, etc. E tem uma isenção fiscal que o governo permitiu. Os fundos são carteiras gigantescas de imóveis. Então, como é que você pode saber se vale mais a pena você investir num fundo financeiramente do que no imóvel? E detalhe, não estou falando para você vender o seu imóvel, estou falando com dinheiro novo, com o dinheiro do aluguel que você recebe. Ou no futuro, se você quiser trabalhar melhor, eu tenho 10 imóveis de aluguel, eu pego 5 e transformo numa renda e pego o outro ali e acabo utilizando no dia a dia. Como é que você pode saber se isso aí tá certo? Eu fiquei pensando nisso
isso, e aí eu decidi criar uma calculadora para vocês. O problema é, o sistema que eu usei para criar essa calculadora aqui, ela não permite que eu coloque os números tudo direitinho. Então essa calculadora aqui, ela vai te ajudar, ouça bem a palavra ajudar para você depois não pegar isso aqui como verdade absoluta. Ela vai te ajudar a saber se o seu aluguel, você que tem um imóvel e está alugando ele, está de acordo com o mercado, se você não está alugando ele muito barato. E aí, no final, ele vai te dizer, né, quanto você poderia estar rendendo ali alguma coisa se você utilizasse insumos do mercado financeiro. Olha só. Então, algumas regiões específicas, eu coloquei aqui o aviso, pode apresentar variações. Por quê? Tem, por exemplo, Goiânia. Fica aqui a capital do estado de Goiás. Está em um amplo crescimento. A cidade vizinha de Goiânia, aqui, Senador Canedo, dobrou a população nos últimos 10 anos. Você viu aí no censo do IBGE. Tem cidade, por exemplo, também em Santa Catarina, ali próximo a Balneário, o preço do imóvel multiplicou por sei lá quanto. E daí tem outras capitais que não tiveram o mesmo desempenho, que não cresceram tanto. Por exemplo, a capital do Espírito Santo ali, em Vitória, você não teve esse boom tão grande de crescimento populacional. Em algumas capitais também, por exemplo, como São Paulo, já eram lugares gigantescos, você teve um aumento no preço dos imóveis, mas não tão alto também. Então isso vai variar. E aí, para acabar de completar, a gente tem uma coisa chamada turismo. E o turismo, ele afeta radicalmente o preço dos aluguéis nas regiões turísticas. Porque na região turística, além da possibilidade de alugar por mês um imóvel, você tem a possibilidade de alugar por diárias. E aí vai a conta para outro rumo, acaba não fazendo muito sentido, porque aí você está empreendendo, né? Quando você aluga um imóvel por dias ali, você está fazendo basicamente o que uma pensão faz, ou o que um hotel faz, e aí modifica isso. Então, regiões turísticas ou com amplo crescimento podem apresentar valores distorcidos nessa calculadora aqui. Além disso, essa calculadora, quanto mais tempo passar, mais eficiente ela vai ficar. Por quê? Vocês vão fornecer para a gente informações preciosas sobre os lugares onde vocês estão avaliando aqui. E aí, com isso, cada vez mais a gente vai utilizar as informações de vocês para afinar ela ainda mais e dizer se está de acordo com aquela região ou não. Se você está vendo isso aqui depois de um mês que foi lançado, provavelmente já está muito mais eficiente que no primeiro dia. Se você está vendo na segunda hora, já está muito mais eficiente que na primeira hora. E assim sucessivamente, porque vocês são muitos e vão alimentar a gente com essas informações. Então, o que ela vai te pedir aqui? Para você colocar quanto vale o seu imóvel, eu vou deixar o link da calculadora aqui embaixo. Ah, meu imóvel vale 400 mil, por exemplo. Aí você vai colocar, você está vendo que não tem como pôr ponto aqui nem nada. Por quê? Porque é um sistema que vai ter que calcular, né? Então, você vai ter que pôr os pontinhos aí manual. E aí você vai colocar o endereço. Avenida número 10. Aí você vai colocar a linha 2 do endereço. Apartamento 204, a Torre B. Coloca tudo certinho aí. Eu não vou salvar esses dados seus com seu nome nem nada, pode ficar tranquilo, tá? Eu vou colocar Goiânia, aí Goiás, né? Vai estar escrito aqui os dados de Lisboa inicialmente, porque o sistema tá pegando como fosse Portugal, mas não precisa se preocupar. Quando você coloca o CEP, a gente consegue pegar. Coloca o CEP ou o código postal pra gente poder comparar as regiões no futuro e ir melhorando a calculadora. E aí você coloca aqui se é uma casa, um apartamento, tudo isso modifica, tá? O ano de construção, foi construído em 2014, isso faz diferença para apartamentos principalmente. Aí você coloca quantos quartos tem o imóvel, se é 3, se é 4, e coloca aqui quantos banheiros tem o seu imóvel, se é 2, se é 3, etc. E aqui é um ponto muito importante também. Olha só, você pode marcar quais acabamentos tem, se você quiser marcar só acabamento em madeira, pronto, ou acabamento em MDF, pronto. Se tem acabamento em madeira e MDF, eu marco os dois. O acabamento é básico, premium ou de luxo, esse daqui só pode marcar uma das opções, é acabamento de luxo. Tem piscina no imóvel? Não tô respondendo no condomínio, é no imóvel. E tem porcelanato também, faz uma diferença aqui. Essas são as características mais procuradas e por isso a gente selecionou elas aqui. E aí quando você dá o OK, você coloca quantas vagas você tem de garagem, né? E você coloca também quantos metros tem. Tem 213, só precisa colocar assim. Ou tem 500 metros, é uma casa de condomínio, tem 500 metros, aí você coloca. E por quanto você tá alugando o seu imóvel? Eu tô alugando meu imóvel por R$1.900, eu tô alugando meu imóvel por R$5.000, né? Ou por R$15.000. Você só coloca assim, o valor mais simples, não vale ponto nem nada, você viu que aqui ele já não aceitou, e aí você dá OK. E aí, ele vai falar pra você, olha, o preço justo pro seu imóvel é de R$2.000, e você está recebendo, por exemplo, 15 mil. Esse valor tá satisfatório pra você? Aí você vai marcar se você tá acima ou abaixo do valor médio pro seu imóvel, só pra gente ir calibrando a ferramenta, essa pergunta aqui, e você pode responder se você gostaria de ganhar mais, ou se você tá acima do valor médio, tudo bem. Aqui a gente vai te responder no final que é possível receber uma rentabilidade aí em torno de 0,8% ao mês com imóveis, que é nos fundos imobiliários, etc. E se você quiser ajuda, é só clicar aqui no Aprenda a Investir, você vai preencher um formulário novo, e aí sim, a gente vai pedir seus dados, a calculadora, a gente não pede nada para você usar ela, né? Só os dados pra gente afinar ela mesmo, e a gente pode te ajudar a fazer esse investimento. Se você quiser, é só clicar aqui, ele vai te mandar para esse segundo formulário, onde você vai preencher bonitinho, né? E vai contar pra gente como é que tá a sua vida financeira e tudo, para você se matricular aqui na UVP. Lembrando, se você tem um patrimônio grande, depois que você terminar de preencher esse formulário, a gente vai te chamar no WhatsApp. É importante você avisar, olha, eu sou rico, né? Tenho mais dinheiro. Por quê? Porque a gente vai te chamar para o VP Capital. Então, além de você poder entrar na escola e aprender a investir, aprender a usar mercado financeiro na sua vida, a gente também vai te ajudar com uma consultoria especializada para você, né? Para gerir esse patrimônio seu. Lembrando, você não paga nada para usar a calculadora. Se você for aprovado aqui, aí sim você vai pagar para entrar na escola e se matricular para poder aprender a investir com a gente. E outro lembrete importante também, se você concluir a UVP e não ficar
satisfeito, ou seja, eu fiz aqui a UVP, aprendi, entrei na escola e tal, não gostei, não funcionou pra mim, não é o que eu tava procurando, a gente devolve 100% do seu dinheiro, você pode consultar lá nosso nome no Reclame Aqui, a gente tá registrado aí há mais de 3 anos e não tem nenhuma reclamação. E por que é importante, né? O site Reclame Aqui, ele não pode ser controlado pelas empresas. Se alguém reclama da gente aqui, não tem como apagar. Inclusive, você pode pesquisar qualquer empresa que você conhece que é desonesta, canalha, empresa grande aí, que você vai perceber que elas estão cheias de reclamação aqui. A gente é uma empresa grande, ó, mais de 37 mil visualizações, mas a gente não tem reclamações, exatamente pelo nosso compromisso aqui de atender bem vocês, de ser sempre honesto aqui. Então, isso facilita pra gente. Eu vou ver se vocês deixaram alguma pergunta aqui nos últimos vídeos, que é sempre bom a gente estar respondendo. E se você tem alguma dúvida, só comenta aqui também que a gente responde nos próximos vídeos aí, a gente vai respondendo. O Alex Sat 225 falou há 9 horas. Pergunta: hoje se fala que PCA mais 6 é uma ótima opção. O que acontece se o Brasil piorar e tiver que oferecer mais para conseguir dinheiro? Bom, o que acontece é que você vai ter opções ainda melhores. O governo federal vai oferecer mais dinheiro ainda por esses investimentos, tá? Então o que acontece é isso. Não tem como. Se o Brasil piorar e vai oferecer mais dinheiro cada vez mais. E aí essa opção que você tinha lá atrás, ela continua cobrindo a inflação, etc. Mas ela se torna uma opção menos boa do que a do futuro. Já aconteceu. Inclusive estava oferecendo daqui a pouco 5,50, 5,10, agora tá oferecendo 6. Já chegou a oferecer 4. Igor Fernandes 940 pergunta: quais as vantagens e desvantagens do Open Finance? Qual a implicação disso na Receita Federal? Parabéns pelo seu excelente canal. Bom, o Open Finance, ele simplesmente abre os dados que o Banco Central já tem acesso. Ó, o Banco Central do Brasil, ele tem acesso a todas as suas informações de todos os bancos. Todos os bancos têm que prestar conta pro Banco Central. O que o Banco Central fez foi permitir que um banco visualize a posição de outro banco com autorização do usuário. Mas o Banco Central já tinha essas autorizações. Então, não muda nada na Receita Federal. Quais são as vantagens? Os bancos conseguem te oferecer condições melhores e brigar entre si. E quais são as desvantagens? Os bancos podem ver que você não tem opções melhores e podem piorar suas condições, se esse for o caso, no banco em questão. Por exemplo, olha, eu tô te oferecendo um empréstimo a 6,39. Eu descubro que no outro banco, só um exemplo, tá? O seu empréstimo tá a 8. Eu posso pegar e subir seu empréstimo para 7,90, porque você ainda teria que me pagar, entendeu? Você ainda teria que aceitar o meu contrato, que é melhor que o outro. Open Finance é abrir a sua situação financeira para todos os bancos poderem disputar entre si ou para poderem te prejudicar. Então tem que tomar cuidado, mas é uma ótima coisa. Yara Freitas 5685. Gostaria de fazer uma pergunta. Tem empréstimo consignado. Você acha interessante amortizar? Eu amortizei por um tempo, mas parei. Olha, toda dívida é nociva, né? Principalmente empréstimo consignado é uma coisa estúpida. É você pegar um dinheiro que você já tem direito e trazer ele a valor presente. Não faça mais isso, né? É sempre muito ruim. Rafael Alves há 3 dias. Pergunta: o que acontece com os investimentos em renda fixa caso tenha o Brasil troque de moeda novamente? Bom, não é uma possibilidade que a gente tem no momento, mas se trocasse de moeda novamente, o Brasil, a gente simplesmente teria o seu investimento reajustado para a nova moeda, porque ele já está no sistema financeiro. O maior problema de troca de unidade monetária é quando você está com dinheiro físico, porque aí você teria que ir lá e trocar e tudo. Muita gente esqueceu de trocar lá atrás, e aí deu problema. Mas quando está no sistema financeiro, o dinheiro só atualiza de preço. Mas assim, vamos rezar para não chegar nessa situação nunca mais, né? Te respondi isso aí, mas hoje a gente não tem nenhuma pretensão de fazer isso aí não, viu? Importante você saber aí. Beijo para vocês. Até amanhã.